O Brasil guarda alguns dos casos mais enigmáticos de objetos voadores não identificados de todo o mundo. De relatos feitos por moradores simples do interior, até registros oficiais da Força Aérea, nossa história está repleta de acontecimentos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Hoje, vamos explorar juntos os principais casos de OVNIs no Brasil. Relatos que desafiam a lógica, intrigam especialistas e alimentam a dúvida. Será que estamos realmente sozinhos no universo? Ou já fomos visitados por inteligências que vão além da nossa compreensão? Prepare-se, este é mais um episódio de Arquivos Obscuros. Em janeiro de 1996, a tranquila cidade de Varginha, em Minas Gerais, se transformou no epicentro de um dos episódios mais misteriosos da ufologia mundial. Até então, Varginha era conhecida apenas por ser uma cidade pacata do interior mineiro, mas de um dia para o outro, passou a ser citada em jornais, rádios e TVs do mundo inteiro. Tudo começou quando 3 jovens afirmaram ter avistado uma estranha criatura. Segundo o relato delas, o ser tinha cerca de 1,60 m de altura, corpo franzino, pele escura e oleosa. E o detalhe mais assustador: olhos vermelhos e brilhantes, que pareciam encarar diretamente para dentro da alma. As meninas ficaram em choque. Algumas chegaram a dizer que a criatura parecia doente, frágil, como se estivesse debilitada. Apavoradas, elas correram de volta para casa, mas a história já havia começado a se espalhar pela vizinhança. Em pouco tempo, a notícia dominou toda a cidade. Moradores comentavam sobre estranhos barulhos à noite. Animais domésticos teriam ficado agitados sem motivo aparente. E logo começaram os boatos de que não se tratava apenas de uma visão isolada. Na mesma época, diversos relatos de movimentações militares chamaram a atenção da população. Caminhões do exército, viaturas dos bombeiros e até ambulâncias foram vistos circulando em alta velocidade pelas ruas de Varginha. Testemunhas juram que os soldados estavam envolvidos em uma operação secreta, cujo objetivo seria capturar a misteriosa criatura. De acordo com moradores, o ser foi encontrado vivo e levado para hospitais da região. Alguns enfermeiros e médicos teriam sido chamados às pressas para lidar com uma situação incomum, e mais tarde, alguns deles confidenciaram que nunca tinham presenciado nada parecido. O ser, aparentemente, não resistiu, e teria sido rapidamente retirado do local sob forte esquema militar, para nunca mais ser visto. Mas o mistério não parou aí. Alguns militares que teriam tido contato direto com a criatura relataram problemas graves de saúde dias depois. Um deles, segundo testemunhas, chegou a falecer em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. Coincidência? Ou consequência do contato com um ser de origem desconhecida? Oficialmente, as Forças Armadas negaram qualquer envolvimento com extraterrestres. A versão oficial dizia que tudo não passava de confusão, que as meninas haviam visto um morador da região com deficiência, e que os veículos militares estavam em uma operação de rotina. Mas poucos acreditaram nessa explicação. Pesquisadores de ufologia de várias partes do Brasil viajaram até Varginha. Eles entrevistaram dezenas de testemunhas, coletaram relatos consistentes e apontaram inúmeras contradições nas versões oficiais. Alguns até afirmam ter conseguido documentos e gravações que jamais foram divulgados ao grande público. O caso ganhou tanta repercussão que acabou sendo comparado ao famoso incidente de Roswell, nos Estados Unidos. E, desde então, Varginha passou a ser chamada por muitos de o Roswell brasileiro. Até hoje, quase 30 anos depois, o enigma permanece sem respostas. Para alguns, tudo não passou de um grande mal-entendido, amplificado pela imaginação popular. Para outros, porém, é a prova definitiva de que o Brasil esteve frente a frente com seres vindos de outro mundo, e que o governo fez de tudo para manter o segredo enterrado. Mas no fundo, a grande pergunta continua a ecoar: o que realmente aconteceu em Varginha naquela noite de 1996? Foi apenas um boato que tomou proporções gigantescas? Ou estamos diante de um dos encontros extraterrestres mais bem documentados da história? 6 anos antes do caso Varginha, em maio de 1986, o Brasil viveu uma das noites mais enigmáticas da sua história. Um episódio que, até hoje, é lembrado como a Noite Oficial dos OVNIs. Tudo começou na noite de 19 de maio.
Radares civis e militares detectaram a presença de objetos desconhecidos nos céus do sudeste do país. Primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, e em seguida em Minas Gerais. Eram luzes que surgiam do nada, se moviam em padrões incomuns e, em questão de segundos, atravessavam enormes distâncias. Ao todo, foram 21 objetos não identificados registrados naquela noite. O mais impressionante é que não foram apenas testemunhas comuns que relataram os avistamentos. Os próprios sistemas de defesa aérea do Brasil confirmaram a presença das luzes, registrando sua velocidade e trajetória em radar. A situação ficou tão séria que a Força Aérea Brasileira acionou seus caças. Pilotos experientes foram enviados para interceptar os OVNIs e tentar entender o que estava acontecendo. Mas o que eles testemunharam desafiou todas as leis conhecidas da física. Segundo relatos oficiais, os objetos mudavam de direção instantaneamente. Aceleravam de forma abrupta, atingindo velocidades impossíveis para qualquer aeronave construída pelo homem. E, como se estivessem zombando dos caças brasileiros, simplesmente desapareciam diante dos olhos humanos, apenas para reaparecer em outro ponto do radar segundos depois. Um dos pilotos chegou a dizer que nunca havia sentido tamanha impotência no ar. Era como perseguir algo que estava sempre um passo à frente, reagindo de forma inteligente a cada tentativa de aproximação. A movimentação chamou a atenção não só do Brasil, mas também de órgãos internacionais. Controladores de voos civis confirmaram que os radares comerciais também captaram os objetos. Ou seja, não havia como negar, aquilo realmente estava acontecendo. O episódio alcançou tal magnitude que, poucos dias depois, o próprio ministro da Aeronáutica da época, Brigadeiro Octávio Moreira Lima, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Diante de câmeras e jornalistas do país inteiro, ele admitiu que algo extraordinário havia acontecido nos céus brasileiros. Foram suas palavras: realmente houve presença de objetos voadores não identificados. Agora, de onde vieram e o que são, nós não sabemos. Foi um momento histórico. Pela primeira vez, um governo reconhecia de forma tão clara e direta que não tinha explicações para o fenômeno. Nada de silenciar ou abafar a história. A aeronáutica confirmava publicamente que, sim, algo fora do comum havia cruzado os céus do Brasil. Desde então, aquela noite ficou conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. E até hoje continua a ser estudada por ufólogos, pilotos e especialistas em todo o mundo. O caso é considerado um dos maiores eventos ufológicos do planeta, não apenas pelo número de objetos detectados, mas pela qualidade das testemunhas, militares, aviadores e autoridades do mais alto escalão. Quase 4 décadas depois, a pergunta permanece sem resposta. O que eram aquelas luzes? Tecnologia secreta de alguma potência estrangeira? Algum fenômeno atmosférico que a ciência ainda não compreende? Ou será que, naquela noite, o Brasil foi visitado por inteligências de outros mundos? Poucos anos antes da Noite Oficial dos OVNIs, em 1977, o Brasil já havia se tornado palco de um caso ainda mais perturbador. Dessa vez, no coração da Amazônia, no estado do Pará, comunidades inteiras viverão dias e noites de verdadeiro terror. Moradores de pequenas vilas ribeirinhas começaram a relatar a presença de estranhas luzes no céu. Eram pontos luminosos que surgiam repentinamente, se moviam de forma inteligente e, às vezes, desciam até próximo das casas. Mas o que mais assustava era que essas luzes não pareciam apenas observar. Elas interagiam com as pessoas, e de uma forma nada amigável. Testemunhas afirmam que os objetos projetavam feixes luminosos em direção às vítimas. Esses raios, que pareciam ter consistência física, causavam queimaduras na pele, deixando marcas vermelhas e dolorosas. Muitos também relataram fraqueza, tontura e até sintomas semelhantes à perda de sangue após o contato com os feixes. O medo rapidamente se espalhou entre as populações locais. Famílias inteiras deixavam suas casas ao anoitecer e se refugiavam em grupos maiores, na tentativa de escapar das luzes atacantes. Alguns moradores chegavam a bater panelas e fazer fogueiras, acreditando que o barulho e a fumaça poderiam afastar os misteriosos visitantes. A situação chegou a tal ponto que as autoridades locais não tiveram escolha.
Diante do pânico crescente, a Força Aérea Brasileira foi acionada. E assim nasceu a chamada Operação Prato, uma das maiores investigações militares sobre OVNIs já realizadas no mundo. Sob o comando do capitão Wirangê Holanda, dezenas de oficiais foram enviados à região. A missão oficial era investigar os relatos e tranquilizar a população. Mas, na prática, os militares acabaram testemunhando e documentando fenômenos que iam muito além do que esperavam encontrar. Durante meses, a equipe coletou depoimentos detalhados de moradores, registrou mapas das áreas de avistamento e produziu inúmeros desenhos com base nas descrições das vítimas. O mais impressionante é que os próprios militares também afirmaram ter presenciado as luzes em ação. De acordo com documentos e relatos posteriores, eles observaram objetos voadores de formatos variados, discos, esferas e até cilindros, manobrando em silêncio absoluto pelos céus amazônicos. Fotografias e filmagens chegaram a ser realizadas. Imagens que, segundo testemunhas da época, mostrariam claramente a presença das naves. Porém, apenas uma parte muito pequena desse material foi liberada anos depois. E justamente esse detalhe alimenta ainda mais os mistérios da Operação Prato. Os documentos que vieram a público confirmam: os militares realmente viram algo que não conseguiam explicar. Relataram luzes que perseguiam barcos e que pairavam sobre casas, em pleno isolamento da floresta amazônica. Para muitos ufólogos, essas provas são a demonstração mais concreta de que o Brasil teve contato oficial com fenômenos extraterrestres. O capitão Wirangê Holanda, anos após se aposentar, concedeu uma entrevista em que revelou detalhes inéditos da missão. Segundo ele, os oficiais não só presenciaram as luzes como tiveram encontros extremamente próximos, em distâncias de apenas algumas dezenas de metros. Holanda descreveu objetos metálicos, de aparência sólida, que se moviam com inteligência e claramente monitoravam as ações humanas. Pouco tempo depois dessa entrevista, Holanda foi encontrado morto em circunstâncias até hoje consideradas suspeitas. O episódio apenas reforçou a aura de mistério em torno da Operação Prato. O que intriga pesquisadores é que, até os dias atuais, boa parte dos documentos e registros da missão permanece em sigilo. Se os arquivos já liberados mostram que os militares de fato presenciaram o fenômeno, o que estaria escondido nas centenas de páginas ainda mantidas em segredo? Seriam apenas registros irrelevantes? Ou provas contundentes demais para serem reveladas ao público? Para os céticos, a Operação Prato não passa de uma interpretação equivocada de fenômenos naturais, talvez raios-bolas, descargas elétricas ou ilusões óticas criadas pela umidade da floresta. Mas, para os que acreditam, os ataques de luz não eram simples fenômenos físicos. Eram interações reais com inteligências vindas de fora da Terra. Até hoje, a Operação Prato é estudada por especialistas do mundo inteiro. E permanece como um dos maiores enigmas da ufologia mundial, um mistério que, talvez, esteja guardado nos arquivos secretos da Força Aérea Brasileira. Mesmo em tempos recentes, os relatos de OVNIs no Brasil continuam acontecendo. Em maio de 2020, moradores da cidade de Magé, no Rio de Janeiro, começaram a compartilhar nas redes sociais vídeos de luzes estranhas no céu. As imagens mostravam pontos brilhantes que se moviam de maneira incomum, e logo começaram os rumores: teria um objeto caído na região? O caso ganhou repercussão internacional, com ufólogos de vários países comentando os vídeos. Mas o que chamou ainda mais atenção foi o fato de que muitos dos registros originais desapareceram misteriosamente das redes sociais. Usuários relataram que seus vídeos foram apagados sem explicação, o que alimentou teorias de censura ou encobrimento. Até hoje não existe uma explicação definitiva para o que ocorreu em Magé. Seria apenas um conjunto de drones? Balões? Ou havia algo maior envolvido naquela noite? O Brasil está repleto de outros episódios igualmente intrigantes. Na região de Pirassununga, cadetes da Academia da Força Aérea relataram luzes que acompanhavam suas aeronaves em voo. Em Goiás, agricultores afirmaram ter visto estranhas naves sobrevoando plantações durante a madrugada. E em vários estados, discos luminosos foram registrados por câmeras amadoras, sempre deixando mais perguntas do que respostas.
Esses relatos se repetem de norte a sul do país, atravessando gerações e mostrando que o fenômeno dos OVNIs não é restrito a uma época ou região específica. Eles parecem estar sempre presentes, surgindo quando menos se espera. De Varginha à Amazônia, do interior de Minas ao céu de São Paulo, os casos brasileiros de OVNIs formam um mosaico impressionante de mistério. São relatos de testemunhas comuns, mas também de pilotos, militares e autoridades. E se tantos episódios permanecem sem resposta, talvez seja porque a verdade esteja muito além do que conseguimos compreender. Seriam apenas ilusões, falhas de interpretação, fenômenos naturais ainda desconhecidos? Ou provas concretas de que não estamos sozinhos, e que visitantes de outros mundos já cruzaram o nosso caminho? No fim, cada caso é uma peça de um quebra-cabeça ainda incompleto. E talvez, a resposta esteja esperando para ser descoberta. E você, acredita que os OVNIs no Brasil são apenas coincidências inexplicadas, ou evidências reais de contatos extraterrestres? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para mais investigações obscuras. Você acabou de acessar Arquivos Obscuros. As respostas que a história não contou.